de Rui Barbosa, a justiça pode irritar porque é precária, a verdade não se impacienta porque é eterna. Crendo que a verdade dos fatos aparecerão, não somente diante dos nossos relatos, mas que vossas excelências compreendam de que as provas apresentadas pela acusação possuem dúvidas razoáveis, e diante da dúvida é princípio do indúbio pro réu, a favor do réu na dúvida. Não podemos prender Igor, acusá-lo de homicídio, simplesmente porque existiam cápsulas do calibre 380. Poderia ter sido de qualquer outra arma. Além disso, tem o fato que a acusação alega quanto às vestimentas. Excelências, esse homem, diante do cansaço, da dor, como ele poderia se ater a um fato tão pífio quanto as roupas? Um detalhe que queremos acrescentar. Se ele, na verdade, estivesse se negando, como desde o início do processo não se negou a apresentar-se nada como prova, ele não teria entregue as roupas. Por quê? Na noite do crime, no velório e no enterro de Patrícia, ele estava com a roupa, com a mesma roupa. Como um homem, um ex-delegado de polícia, com a inteligência policial que ele possui, ele poderia muito bem ter se livrado dessas roupas antes mesmo de ir até o velório. Porque quem cuidou do corpo foram os policiais, o ML. Ele teve tempo para ir na casa de qualquer outra pessoa trocar de roupa. Se houve troca de roupa, essa troca de roupa não foi pensada, não foi planejada. Apresentamos como prova. E uma prova que quero colocar vossas excelências para pensarem. Foi feito o exame o exame residuográfico, o teste residuográfico nas mãos de Igor. Excelências, pesquisamos isso pericialmente. Os resíduos de pólvora não saem da pele humana apenas com água e sabão. Eles ficam na pele. São vestígios de chumbo, de outros materiais químicos incandescentes que não saem com água e sabão. Agora analise como que a autoridade policial, dentro de uma delegacia de polícia, vem dizer do caso dele ter lavado frequentemente a mão, denotado intenso uso do sabonete, se é comprovado pericialmente que não sai da mão com água e sabão. Por que o policial falaria isso? Porque, talvez esse porquê explique todos os porquês do processo. Porque é um processo influenciado por uma mídia irrelevante. A mídia quer condenar Igor Ferreira. Afinal, eu desafio a acusação a trazer autos, a trazer sentenças proferidas ou qualquer processo em andamento contra Igor Ferreira da Silva. Não há nada que desabone a conduta desse homem. Ele é inocente, ele não matou a esposa grávida. Ele não matou porque não existem provas concretas. Existem muitas dúvidas. A verdade morreu com Patrícia. Somente ela olhou nos olhos do seu assassino. Igor ficou a pé e foi chamar ajuda na polícia. E uma mídia, uma imprensa irrelevante vem influenciando todo esse processo para que os nossos entendimentos sejam turvados e não atentem para a verdadeira história. Outro fato muito importante que gostaríamos de apresentar como prova é o suborno, o suposto suborno que os irmãos de Igor propuseram para o preso João Genival. Ora, foi um fato unilateral, sem o conhecimento do réu. Numa atitude desastrada de ajudar, infeliz, eles foram conversar com o presidiário, mas eu posso acusar ele por isso? Ele é o assassino de Patrícia porque os irmãos dele foram uma tentativa infeliz de ajudar? Eu não posso responder pelas atitudes dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus avós. Ele não pode responder por isso. E digo mais, atentem vossas excelências, que credibilidade tem esse homem que estava preso por estupro. Quem foi falar sobre o João, entregar toda a história para a juíza, foi a esposa de um estuprador que está na cadeia. Estamos falando de um promotor público que sempre promoveu justiça, não só como delegado, mas como promotor. Quantos rancores esse homem tem na cadeia? Quantos homicidas, estupradores, diante do excelente trabalho dele, do exemplar trabalho dele, estão na cadeia? Aí vem uma mulher, esposa de estuprador, com essa história. Tanto é que, se essa história for verídica, é aleatório ao conhecimento dele. Ele sabe das punições. E ele é inocente. Talvez os irmãos, no intuito de que ele encontrasse tempo para provar sua inocência, observando que a mídia estava influenciando no processo, tomaram essa infeliz decisão. A própria acusação disse que foi pedido um exame de DNA pela defesa. Sim,
Pedimos o exame de DNA, porque o que importa é a verdade subjetiva. Para Igor, ele era o pai da criança. Porque, senão, ele não iria pedir uma prova que viesse ao seu prejuízo. Ele acreditava ser o pai da criança, pediu o exame de DNA, resultando este negativo. Mas, ó, não encontramos, então, motivo para o crime. Se ele é o assassino, homicida, como eles estão apregoando, como uma mídia leviana vem tentando imputar nesse processo, por que ele matou a esposa? Se ele acreditava ele ser o pai e ele pediu o exame de DNA, não foi crime passional. Ele não tinha motivo para matar. Além disso, ressalto o mais importante fato, não visto em nenhum tribunal de júri. A família de Patrícia está aqui hoje, mas não como todos os tribunais sedentas pela acusação do réu. Muito pelo contrário, a mãe, o pai e os irmãos creem na inocência desse homem. Afinal, não existe fato, como desafia a acusação, que desabone sua postura. Afinal, excelências, ser bom é fácil, difícil é ser justo, já dizia Victor Hugo. E clamo pela imparcialidade das excelências, que visualize nas dúvidas razoáveis a inocência desse homem, que faz das palavras de Rui Barbosa seu mais profundo clamor. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa. Na dúvida, a favor do réu. Obrigado, excelência. Era a personalidade de Igor Ferreira. A defesa diz que ele é uma pessoa exemplar, mas Igor Ferreira ele é uma pessoa de temperamento agressivo. Ele é uma pessoa de temperamento explosivo. Ele é uma pessoa que abusa do seu poder para intimidar as pessoas. Tanto que nos autos tem um relato que num campeonato de voo livre, por estar colocando o equipamento errado e ser responsabilidade do guia, ele foi chamar a atenção de Igor e Igor sacou sua arma e ameaçou sem qualquer motivo o guia de voo livre. Então, esse fato mostra que nem a família de Igor confia nele, nem a própria família do réu acredita, pois se acreditassem nele, não teriam tentado contratar ninguém para assumir esse crime. A defesa também diz que a estrada que Igor pegou era uma estrada costumeira, pois Igor sempre indo para sua casa pela Fernão Dias, uma rodovia bem iluminada, bem feita, com pedágio, com assistência 24 horas, com socorro imediato. Eu acho que seria imprudente dele, né, ir por uma estrada de terra onde eu acho que nem sinal do celular iria pegar, né? Caso a esposa passasse mal, tivesse a bolsa rompida, qualquer coisa, ele estaria a pé, né? A defesa do temperamento dele. Bom, a gravidez, a defesa disse que a mulher grávida é uma fera para defender o seu filho. Realmente é. A mulher, por todo o processo histórico, a mulher é uma guerreira e muito mais forte que o homem, sem sombras de dúvida. Porém, uma mulher grávida de 7 meses, quase totais na parte física, não pode fazer esforço, não pode passar nervoso, não pode fazer força física. Era um ex-delegado de polícia, um promotor exemplar. Por que na hora do assalto ele não fez nada? Ele não zelou pela vida da sua mulher e do seu filho? E pensem comigo, o carro existe o passageiro e o motorista. Para os meliantes tomarem o controle do carro, eles teriam que abordar quem? O motorista. E se houvesse qualquer reação pela parte do Igor, tanto da mulher
o tiro que seria disparado em direção primeira a Igor. E não seria a queima-roupa como foi. É argumento para tudo isso, tá totalmente previsível, marido. Muito obrigado aos senhores. Eu fico atônito, como não dizer que o caminho escolhido por Igor Ferreira da Silva era um caminho perigoso. Insistimos, era um caminho costumeiro, inclusive foi utilizado pelo casal várias vezes. O caminho era muito propício ao tipo de veículo que eles detinham, que era uma Dodge Ram. É uma caminhonete que tem 624 centímetros, é uma caminhonete grande, de alto valor, que, graças a Deus, nosso nobre promotor conseguiu adquiri-la. O ponto cego do veículo é proporcional ao tamanho do veículo. Na verdade, pode muito bem humilhante ter saído dos dois lados, tanto da casa quanto da moita ou do mato que consta nos autos. Na verdade, senhores, trata-se tão apenas de estresse. Pesquisa que fizemos demonstra que nesses assaltos, os assaltantes utilizam de um plano B. Um dos assaltantes, ele aguarda o primeiro assaltante como se fosse uma cobertura. Provavelmente abordou o senhor Igor Ferreira da Silva da seguinte forma: isso é um assalto. Isso é um assalto, desce do carro. Não, desce do carro. E disse para o novo promotor: se você reagir, eu atiro em você. Se você chamar a polícia, eu atiro nela. E nisso evadiu com um provável furto do veículo. Pode a mulher ser fragilizada devido ao seu estado de gravidez ou não? Acreditamos veementemente que a João, vítima, no intuito de defender a sua prole, de defender a sua vida, pode muito bem ter reagido ao assalto. Esses meliantes estavam despreparados, não estavam preparados para esse tipo de furto. Eles não contavam com uma reação. Por isso, evadiram e não subtraíram mais nada. Evadiram tão somente para poder escapar da justiça. Igor, ele não caminhou para o posto policial, ele correu ao posto policial, ele correu pela rodovia. E ao chamar a polícia, em que estranhamos não ter sido mencionado nos autos se foi realizado cerco e bloqueio nas estradas, e o porquê da autoridade policial, que no caso autuou em flagrante o réu, não realizou o exame necessário de balística. As cápsulas da arma de 380, elas são quase genéricas. A típica quadrada, quase todo mundo tem. Imputar ao réu a culpa desse assassinato, senhores, por favor. Há que nos atentar, senhores, que o réu é tão humano quanto qualquer outro. Um fato isolado naquele campo de viação não pode condená-lo. Os senhores já tiveram momentos de raiva. Na verdade, senhores, o que houve foi muito pelo contrário da acusação. Ele teve um autocontrole invejável. Apontar uma arma de fogo para uma pessoa e não puxar o seu gatilho é autocontrole. E ele tinha porte de arma de fogo, senhores. Se ele, de fato, fosse violento, não teria apenas apontado a arma, teria puxado o gatilho. Senhores, o ano é 1998. Não tem celular, né? Ele não reagiu, foi para poupar a vítima. Senhores,